Olá, me alegra ter você aqui ao vivo assistindo a esta live ou a gravação dela. Como está você? Faço votos de que esteja muito bem. É um prazer imenso ter você aqui comigo neste momento. Esta é mais uma das lives de curta duração do nosso programa de lives temáticas sistêmicas. Estas nossas lives se voltam para o nosso serviço de difusão e partilhamento do muito que temos recebido e aprendido na Escola Vida com o nosso professor Hilário Trigo, que foi quem nos conduziu ao conhecimento do pensamento sistêmico ao qual tão sábia e profundamente Bert Hellinger se dedicou. Tudo e todos fazem parte de um ou de vários sistemas. Não sei se você já pensou sobre isso. A vida, como um todo, em nosso mundo em que vivemos, é regida por uma grande infinidade de sistemas. E o que é um sistema? Sistema é um conjunto de elementos interconectados em constante relação de mudança. Aprendemos isso na Escola Vida. Mas, se a gente refletir um pouco, é bem assim mesmo que funciona. E cada um de nós, né? Cada pessoa, cada coisa, cada objeto tem o seu próprio lugar dentro de seus respectivos e diversos sistemas. E todos funcionamos ou funcionam dessa forma interconectada e em constante relação de mudança. É só olhar para a nossa vida no dia a dia que nós vivemos. E quando estamos fora desse nosso lugar, nós nos comportamos inúmeras vezes, sem consciência disso, obviamente, de um modo como se vivêssemos de uma forma ou de um jeito aéreo, desconectados, distraídos e até um tanto sem rumo, como se estivéssemos confusos ou perdidos. Quem é que de nós aqui, em algum dado momento de sua vida, já não se sentiu assim, não é mesmo? Quantas vezes você já ouviu a palavra sistema na sua vida? Você saberia dizer? Provavelmente não. Mas certamente já ouviu muitas vezes e quem sabe até já a usou diversas vezes, não é mesmo? Pois então, olhemos neste momento um pouco para o nosso corpo físico. Ele é um sistema. Perdão, um corpo. Porém, composto por vários sistemas. Vamos lembrar de alguns deles. Exemplos, né? Não todos. O sistema circulatório, o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema nervoso, o sistema muscular, o sistema esquelético e assim por diante. E todos eles funcionam ou deveríamos zelar para que funcionem, né, dentro do nosso corpo de modo interconectado, equilibrado, harmônico, entretanto, numa constante relação de mudança. É só prestar atenção como o nosso corpo funciona e o que acontece todos os dias com ele. Mas e nós, pessoas? Não fazemos parte ou não estamos também inseridos em um ou em vários sistemas? Qual é a nossa origem? A nossa origem está interconectada numa constante relação de mudança a um sistema familiar. Não é isso? Mas será que se trata de apenas um sistema familiar? Você e eu temos um pai e uma mãe. Eles se juntaram, né? O nosso pai e a nossa mãe se juntaram para formar uma família. A nossa família de origem.
Mas cada um deles, tanto o nosso pai quanto a nossa mãe, tem o seu próprio sistema familiar atrás deles, não tem? Nossos avós, bisavós, tataravós, e lá vai, né? Pois então, já deu para perceber que somos originários de mais do que apenas um sistema familiar. Sistema. E todos nós, além do nosso sistema familiar, estamos também inseridos em outros sistemas ainda muito maiores, mais complexos no mundo em que vivemos. A nossa Terra, por exemplo, faz parte de um sistema chamado de Sistema Solar. Todos já aprendemos sobre isso. Que faz parte de outro sistema chamado Galáxia, que, por sua vez, integra outro sistema que conhecemos por Via Láctea. E assim segue. E todos eles estão interconectados e em constante relação de mudança. Se não fosse assim, não aconteceriam as coisas que acontecem no nosso mundo, na natureza, com chuvas, com catástrofes, terremotos. É isso. É só prestar atenção. Mas a gente normalmente não presta, né? Assim também é com os nossos sistemas familiares. Estou citando esses sistemas para que seja possível a você ter uma breve ideia do real sentido de um sistema. E assim, consequentemente, do sentido do pensamento sistêmico. Ele vem de sistemas, né? Bert Hellinger nos ensina que nem nas famílias e nem nos casais existe um relacionamento apenas a dois. São sempre relacionamentos entre sistemas. Você já tinha pensado sobre isso? Quando nós casamos, nós pensamos, eu, mulher, me caso com o homem que eu amo. E pronto. Não. Eu, mulher, e os meus dois sistemas familiares de pai e mãe, me caso com o homem e os dois sistemas familiares dele que estão atrás dele. A gente não pensa nisso, né? E por isso, muitas vezes, as coisas não andam muito bem. E nesse ponto, chegamos ao nosso propósito principal, que é partilhar com você o que tantos benefícios já trouxe às nossas vidas. A minha e a da minha colega Ângela Lima. E que isso é parte do caminho que conduz ao conhecimento, entendimento e prática do segredo e da arte de relacionar-se, que é com o que nós trabalhamos e que queremos levar adiante, porque aprendemos muito e nos ajuda muito isso. Ajudou e ajuda. E proporcionamos essa contribuição gratuitamente à vida de outras pessoas, das quais você faz parte, por meio de encontros online ao vivo via plataforma Zoom em nossa mentoria sistêmica. Para saber um pouco mais, acesse a nossa página de internet www.mentoriasistemica.com e no final dessa página, quando você acessar a nossa página de internet, clique no aviãozinho branco dentro do círculo azul claro para entrar no nosso canal no Telegram, chamado de O Segredo e a Arte de Relacionar-se, Mentoria Sistêmica. Para acessar a nossa página de internet, vá à minha bio no Instagram, @evanisaoficial, e clique no link que se encontra ali, que é a página da nossa internet, da nossa mentoria sistêmica. Sim, mas falemos agora um pouco mais sobre o tema de hoje, que é o sentido de lugar na nossa vida. Sentido de lugar na nossa vida. A gente não para pensar sobre isso, né? Mas isso tem muito a dizer a nós. E sobre como nós nos comportamos. Tenho observado que, de fato, quando não estamos no nosso lugar, sistemicamente falando, temos dificuldade de perceber o lugar dos outros. Aprendi, desde que entrei na escola, uma coisa que eu, na verdade, já tinha ouvido falar, já tinha lido, mas não entrou, né?
Agora entrou. Os outros não existem. O outro não existe. O outro é uma projeção de mim mesma. E se eu não estou no meu lugar, o que eu projeto no outro, alguém fora do lugar. Mas nós não temos consciência disso. E isso, assim é, porque nos falta o corpo de conhecimento necessário para ter acesso a essa clareza e consciência de que cada um tem o seu lugar. Existe, não me lembro quem foi que disse isso na lei da física, né? Não existe nada que pode se colocar junto no mesmo lugar. Eu não lembro como é que é a frase, né? Sempre as coisas se sobrepõem. Cada coisa tem o seu devido lugar. Se eu coloco outra, eu não posso colocar no mesmo lugar. Já tem algo ali. Nós também temos o nosso lugar. Então não é uma coisa inventada. Até na física se fala sobre isso. O que isso quer dizer? Estar no seu lugar, no nosso lugar, né? Quer dizer que em nosso mundo tudo funciona segundo uma determinada ordem. E isso diz respeito à segunda lei sistêmica ou segunda ordem do amor de Bert Hellinger. São três as leis sistêmicas ou ordens do amor. A primeira é a lei do pertencimento. Todos pertencemos a alguém, todos e tudo pertence a algum lugar. Nós pertencemos a um sistema. São sistemas e sistemas e sistemas, lugares e assim por diante. Se a gente pensar um pouco, a gente vai entender isso bem melhor. A segunda lei é a lei da hierarquia, ou da ordem mesmo, né? E a terceira lei é a lei do equilíbrio. Quando algo não está pertencendo e quando algo está fora de ordem, não podemos ter equilíbrio. E quando não há equilíbrio, quando as coisas estão fora do lugar, gera o quê? Acontece o quê? Conflito. E nas nossas famílias, nós conhecemos muito bem isso, não é mesmo? E essas três leis são as que regem tudo e todos na vida. Gostemos nós delas ou não, concordemos com elas ou não, são elas as leis que estão gerindo tudo na nossa vida e no nosso mundo. Eu posso ignorá-las, mas elas vão continuar agindo. E a vida é relacionamento. Como diz o nosso destino aqui, a nossa intenção aqui, o nosso propósito é o segredo e a arte de relacionar-se. Então, vida é relacionamento. Ou seja, sem relacionamento, a vida não acontece para nós. Impossível. Imagina eu sentada aqui sem me relacionar com nada nem com ninguém. Como que a vida vai acontecer? Não acontece. E somente nos é possível vivenciar relacionamentos equilibrados quando conhecemos, respeitamos e seguimos conscientemente essas três leis. E estar no nosso lugar é de extrema importância para que levemos uma vida com equilíbrio. Porque aí nós também podemos respeitar e entender o lugar do outro, das outras pessoas, sem invadir isso. Para exemplificar o que seria esse estar no nosso lugar, do ponto de vista sistêmico, né? Vou citar um dos pontos bem relevantes nessa questão. Não é somente esse o ponto ou a questão, mas é um dos mais relevantes, certo? Não é o único, é um dos mais relevantes. Por exemplo, quando vou correr ou caminhar no parque, consigo perceber com bastante clareza quando as pessoas que ali se encontram não estão em seu devido lugar, em sua família de origem ou em seu sistema familiar. E como posso perceber isso? Sim, como eu falei antes, tudo e todos funcionam na vida segundo uma determinada ordem. Por exemplo, aí no parque, há um espaço público de diferentes tipos de trânsitos. Em nosso código ou sistema de trânsito, estão previstas ordens ou regras para os diversos tipos de deslocamentos, que muitas vezes nem nos importamos nem conhecemos. O motorizado, o a pé, o de bicicleta, etc., que nos cabe observar e praticar, para que não nos atropelemos reciprocamente.
Aí podemos pensar, então, por que acontecem tantos atropelamentos e tantos acidentes nas estradas, né? É uma coisa para se refletir. No entanto, quando não conseguimos internalizar, digamos assim, intuitivamente, dentro de nós, ou conscientemente, a prática regular dessas ordens ou regras, bem possivelmente isso é assim, porque estamos internamente, na nossa alma, fora do nosso lugar ou ordem de pertencimento em nossa família de origem ou em nosso sistema familiar. E nem sabemos disso, como eu falei, inconscientemente não sabemos disso, é inconsciente. Mas estamos fora do lugar e os nossos procederes, quem tem o conhecimento sistêmico vai olhar e diz, tem alguma coisa errada com o lugar dessa pessoa, ela não está no lugar dela. Mas a gente só pode ver isso depois que tem o conhecimento. Então ficamos confusos e perdidos. E sem perceber, nos deslocamos de modo desordenado, fora do lugar adequado, em locais públicos, por exemplo, e sequer nos damos conta disso. Não temos culpa, não tem nada a ver com isso, porque não fazemos isso de propósito. Nós estamos fora do nosso lugar, na alma, estamos fora do nosso lugar, dentro do nosso sistema familiar. E isso nós levamos para a nossa vida fora do sistema familiar também e fora de nós. Porque é de dentro para fora que as coisas acontecem. No parque, por exemplo, há muitas pessoas se exercitando. Algumas caminham, outras correm, outras andam de bicicleta, outras de patins e assim por diante. Em nosso código de conduta pública, digamos assim, né, que nós conhecemos para deslocamento, o lugar correto para uma pessoa se deslocar numa via pública mista, como essa aí, né, lá no parque, como é o caso do parque, obviamente, né, como eu falei antes, é o lado direito, nunca do lado esquerdo. Se assim é o correto, o adequado, então, se por acaso uma pessoa estiver se deslocando do lado esquerdo e vem outra pessoa em sentido contrário, sentido oposto, que para esta pessoa é o lado direito dela, então a pessoa que está se deslocando do lado esquerdo, vindo de lá para cá, deveria ser a que cede o lugar à pessoa que vem em sua direção e que se encontra em seu lugar correto. No entanto, num grande número de casos e vezes, não é o que ocorre. A pessoa está andando na esquerda, a pessoa daqui vai na direita e tem que fazer a volta ao redor da pessoa que está na esquerda. E a pessoa da esquerda devia sair e ir para a direita dela. Né? Por que ela faz isso? Não sabemos. Mas é uma observação que eu tenho feito desde que eu tenho conhecimento sistêmico, de que pode ser, né, que isso mostra que a pessoa se desloca do lado esquerdo sem se dar conta. Ou seja, sem perceber e sem ter consciência de que ela deveria ceder o lugar ao outro que está no lugar correto. Provavelmente é alguém que então não sabe que talvez esteja fora da ordem de pertencimento em sua família de origem, por exemplo. Ela não faz isso de propósito, com certeza não. Não que isso seja uma verdade absoluta, o que eu estou falando aqui, aplicável a todas as pessoas e em todas as circunstâncias. Não se trata disso de forma alguma. Mas pode ser esse o caso. Cada caso é um caso e se trata sempre de uma situação bem particular, própria de cada pessoa e de seu sistema familiar. Não cabem aqui generalizações de nenhuma espécie. E o que é isso? Estar fora da ordem de pertencimento em sua família de origem. Isso quer dizer que talvez essa pessoa acredite, por exemplo, que é o primeiro de 3 irmãos vivos. Mas, na verdade, talvez ela seja o segundo de 4 irmãos. Porque, sem ter consciência disso, a mãe dessa pessoa tenha tido um aborto espontâneo lá bem no início da formação do embrião do seu primeiro irmão. Pode ser. Ela teve uma hemorragiazinha e achou que fosse só uma hemorragia, uma menstruação normal, e na verdade foi um aborto. E ela nunca vai saber disso.
Não tem como saber isso. Mas, para a alma daquele sistema familiar, existe mais uma pessoa que já tinha sido concebida, já era uma vida, mesmo que não desenvolvida ainda, no ventre materno. E isso significa que, mesmo sem que ninguém saiba e tenha consciência disso, então, como eu disse, na alma dessa família e desse sistema familiar fica o registro da existência de mais um irmão e que esse irmão precisa ser conscientemente reconhecido e incluído em seu devido lugar de pertencimento nesse sistema familiar, nessa família de origem, na ordem de precedência de seu pertencimento. Se ele foi o primeiro, ele continua sendo o primeiro. O que está vivo não é o primeiro. E que a ele cabe esse lugar, que é só dele. Como eu falei antes, não tem duas coisas no mesmo lugar, só tem uma. E esse lugar, mesmo que ele não tenha sido desenvolvido e nascido, mas ele foi concebido, ele existiu. Então, esse lugar, esse primeiro lugar de irmão nessa família, de filho nessa família, é desse ser que sem consciência foi abortado. Então, a ordem de precedência de pertencimento é dele ali. O primeiro lugar é dele. Ele é o primeiro no rol dos filhos e dos irmãos dessa família ou desse sistema familiar. E quando isso ocorrer na alma dessa consciência familiar, que essa pessoa volta a ser incluída, se torna consciente da existência dela, ela é incluída de novo, esse filho e esse irmão, fruto de um aborto espontâneo sem o conhecimento consciente da mãe, ficará em paz na alma dele, e o irmão vivo, que estava ocupando o lugar do irmão abortado, vai para o lugar dele. E isso vai conceder a esse irmão vivo mais leveza, mais força, mais assertividade em sua vida, fazendo com que se liberte lentamente desse estranho proceder de não perceber internamente que não é, por exemplo, do lado esquerdo de uma via pública que se anda, segundo a ordem dos nossos hábitos e costumes de deslocamento em via pública. Parece estranho isso, né? Parece assim, muito esquisito, mas funciona. Como eu falei antes, essa é apenas uma das possibilidades, ou seja, uma das situações que nos conduz a estar fora do nosso lugar da vida. De repente, um aborto espontâneo, sem conhecimento, sem consciência de ninguém, está oculto. E como se pode ver isso? Por meio de um diagnóstico sistêmico ou constelação familiar, e a gente pode fazer isso, né? Porque os movimentos da alma são expressos por meio da constelação. E aqui, aqui coloquei aqui, né? Tão somente esse exemplo, né? Tão somente é um exemplo de fato, mas que se trata, assim, de algo para o que deveríamos olhar com mais atenção e interesse, com base no conhecimento do pensamento sistêmico. Porque, eu nunca ouvi falar, então eu penso que eu sou a primeira filha. E eu não sou, né? Porque, sem dúvida, isso poderá nos ajudar, e muito, inclusive a redimensionar e redirecionar o rumo da nossa vida, que andava fora de ordem e nos impedia de construir relacionamentos saudáveis e equilibrados com as outras pessoas ao nosso redor, inclusive em nossa própria família, assim como em nosso meio profissional. Nós levamos isso para todas as áreas da nossa vida, esse negócio de estar fora do lugar. E é fora do lugar na alma, né? E nem sabemos disso. E é ou era o que vem ou vinha nos impedindo de repente de avançar e crescer. Nós não sabíamos. Agora nós vemos, agora podemos corrigir isso, tornando isso consciente, né? Então, isso vinha nos impedindo de crescer, de avançar como pessoas e como profissionais posicionados, por exemplo. Então, eis aqui uma situação bem relevante que nos mostra o real valor que tem o sentido de lugar na nossa vida. Você tem interesse em saber um pouco mais sobre
esse extraordinário conhecimento que nos é trazido pelo pensamento sistêmico, com base nessas 3 leis sistêmicas de Bert Hellinger, vá na minha bio, como já falei, @evanisoficial, clique no link e acesse a nossa página de internet www.mentoriasistemica.com. Envie-nos os seus dados e entre no nosso canal do Telegram, O Segredo e a Arte de Relacionar-se, Mentoria Sistêmica. Na próxima live temática sistêmica, lhe traremos mais conteúdo necessário para mais claro entendimento de como funcionam e podem ser aplicadas as 3 leis sistêmicas no dia a dia da nossa vida pessoal, familiar e profissional. Gratidão por sua presença e audição aqui hoje. Tchau, tchau. Até uma próxima.